Então, se você tem dificuldade de tratar a coluna, de dar resultado nas dores da coluna do seu paciente, você precisa estar muito atento às diversas raízes, né? De raízes da dor na coluna, né? Porque quando a gente entende a raiz, a gente tem sabe a terapêutica, daí é onde a gente consegue dar o resultado. Então você precisa de fato entender as raízes das dores na coluna, porque senão você pode atender o seu paciente e aí você acaba dando apenas um alívio, ou senão você trata o seu paciente e aí depois a dor do seu paciente volta, né? Então, um assunto que eu queria falar hoje aqui para você é sobre a fraqueza muscular. Então, por exemplo, quando a gente fala de dor na coluna, a gente precisa estar muito atento se o paciente não sofre de uma fraqueza muscular, por exemplo, do abdômen. O paciente que tem uma dor lombar, por exemplo, ele pode ter uma fraqueza de abdômen. E fraqueza de abdômen, eu estou dizendo em relação a uma musculatura sem força, né? Ele tem uma falta de força muscular no abdômen. E aí, essa falta de força muscular pode provocar uma dor na lombar. E por que eu tô te falando isso? Porque se você trabalha com o shiatsu e você ficar tratando um paciente onde a raiz da dor na coluna dele é uma fraqueza abdominal, você não vai conseguir entregar o resultado, né? Então, dentro do Shiatsu Manabe, a gente trabalha a parte de orientação ao paciente também. Então, nesse caso, eu oriento o meu paciente para que ele procure um fisioterapeuta que trabalhe com a parte de fortalecimento muscular, né? Existem fisioterapeutas que são mais focados para a parte da coluna também. Então, um educador físico, dependendo do paciente, dependendo do todo dele, um fortalecimento muscular com um personal trainer ou o próprio educador físico que fica lá na academia pode orientá-lo de um treino para fortalecer o abdômen desse paciente, né? Então é muito importante que você saiba que uma das raízes das dores da coluna pode estar dentro de uma fraqueza abdominal, por exemplo. Por quê? Porque senão você vai trazer o seu paciente para fazer uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, 5 sessões e o paciente de fato não vai melhorar. Por quê? Porque a gente não está dando ganho de força muscular abdominal. Então, um caso muito frequente, muito comum também são as gestantes, né? Quando as mamães têm um bebê, as mães que tiveram um bebê, elas desenvolvem uma fraqueza abdominal pela própria distensão, né, da parte do abdômen com o crescimento do bebê. Então, quando o bebê nasce, fica com essa fraqueza abdominal e é muito comum as mamães apresentarem dor na lombar. Então, a gente precisa orientar o nosso paciente para que ele vá fazer um tratamento com o fortalecimento muscular.